Fala pessoal, aqui é o Rafael do canal Dois Trastes, obrigado por assistir o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças de escala, tanto para guitarra, baixo e violão, foco em guitarra. Vou falar da diferença, as vantagens e desvantagens entre a chamada escala cilíndrica e a escala cônica. Ou algumas pessoas vão falar a escala simples e a escala composta. Então nós vamos falar de radius, que é a compound radial, seria a escala composta, né? E vamos falar um pouquinho da ciência por trás disso. Aliás, um pouquinho não. Tem muita ciência, tem muita matemática. Então se prepara que é um vídeo meio complicadinho. É meio que para desmistificar a coisa da arte, né? Aquela coisa do luthier, que ele é um mágico e tal. Tem sim a parte artística, claro que tem. Tem uma parte de muito talento, talvez. Eu particularmente não acredito muito em talento, acredito mais em prática e treino e estudo. Mas enfim, tem uma parte artística sim, mas tem muita ciência. Ciência é do caralho. Fica ligado aí que você vai aprender. Até. O braço do seu instrumento num corte longitudinal, ele não é reto, ele é curvo. Eu vou mostrar o que eu estou falando sobre corte longitudinal. Quer ver? Ó? Dá uma olhada aqui, ó. Eu estou falando desse desenho aqui, ó. Eu vou andar aqui pelo braço, dá pra ver que o traste é tortinho, ele é abaulado, ele é curvo. E a gente vai andando aqui. Você, espero que entenda que eu estou falando de curvatura. Essa curvatura, no caso dessa guitarra aqui, que é uma Jackson King V, ela tem uma curvatura que é a famosa escala composta, a compound radials, ou a escala cônica. Ou seja, aqui onde eu estou, perto da pestana, eu tenho 12 polegadas de curvatura. Já vou explicar o que é isso. Conforme eu vou andando em direção ao corpo da guitarra, essa curvatura vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu não sei se dá pra ver aqui já, ó. O traste está um pouco mais reto. Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Olha aqui no comecinho. Dá pra ver, ó, que o traste está mais curvo? Então vamos indo lá pro corpo. Eu estou indo pro corpo, indo pro corpo, indo pro corpo, até chegar aqui na pontinha que junta com o corpo, né? Eu estou olhando aqui, essa escala, segundo a Jackson, tem 16 polegadas de curvatura. O que será que isso quer dizer? Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, caminhando com a câmera pelo braço da guitarra, a escala, no caso dessa Jackson, que tem a tal da escala cônica, a escala composta, eu não tenho a mesma curvatura aqui, ó. Ela não é a mesma na escala toda, espero que tenha ficado claro. Nessa região mais aguda aqui, eu tenho a escala mais reta. É muito mais confortável e mais vantajoso para quem toca bastante solo aqui, ter uma curvatura que não é muito curva, né? No caso dessa daqui é 16 polegadas. Quando você vai dar bend e outras coisas que eu vou mostrar, você consegue ter uma corda mais baixa sem trastejamento. Por outro lado, uma escala bem curva, e quando eu falo bem curva, lembra de Fender, né? Fender gosta de usar 7,5, 7,1/4, é bem curva mesmo. Se você olhar a mão, então imagina que você está fazendo um acorde. Olha a curvatura na minha mão. Tá? Minha mão em repouso, ela não fica assim. Minha mão em repouso, ela fica assim. Então quanto maior a curvatura eu tiver na escala, mais gostoso é para tocar acorde. E vamos combinar, mesmo que você seja guitarrista solo aí na sua banda, ou tenha uma carreira solo, você toca muito mais acorde do que notas individuais ou fazendo solo. Então, eu faço o acorde aqui, a mão é muito mais relaxada, é mais confortável mesmo. Então, a escala cônica, a escala composta, nessa região toda mais curva, é boa para fazer acorde, tá tudo certo. E aqui ela é mais reta, é ótima para fazer solo. Entender por que é chamada de escala composta, acho que ficou fácil. Vamos entender por que ela é chamada de escala cônica. Pessoal, vamos lá então. Agora um pouco de ciência, como eu prometi, tá? Eu vou desenhar aqui um cilindro. Então, que nem você aprendeu lá em geometria, né? Você vem aqui, o cilindro, ele tem os lados dele paralelos. E aí você representa aqui o topo e a base do cilindro, tá? Imagine que isso esteja paralelo. Esse cilindro, se você pegar o cilindro, olhar para ele aqui,
cortar ele no meio, nesse sentido. Ou seja, eu corto aqui, ó. Corto assim, corto assim. Aí como se eu pegasse ele agora e virasse e olhasse ele ou pela base ou pelo topo. Eu vou acabar tendo um desenho mais ou menos assim. Certo? Aqui, ó. Tudo bem? Essa é a curvatura da escala. Isso é, em inglês, a gente chama de radius. A curvatura da escala. Como é que eu coloco essa curvatura num braço de guitarra? Então o que é que eu fiz? Imagina que isso aqui seja um cilindro. Eu cortei aqui e vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então eu estou olhando assim, ó. Eu estou olhando assim. Essa curvatura aqui, ó, que eu estou falando, esse é o radius. Se ela é cilíndrica, ou seja, com as laterais paralelas, tudo que eu tenho que fazer é colocar a mesma curvatura tanto na madeira, na escala propriamente dita, quanto na hora que eu for alinhar os trastes. Como é que eu coloco essa curvatura? Simples. Você compra pronto, dá até para fazer, mas hoje em dia está muito barato, não vale a pena. Você compra pronto esses blocos de lixamento, né? São blocos de madeira, tem de alumínio também, mas o de madeira é mais baratinho. Você vem e coloca uma lixa aqui. Por quê? O bloco, ele tem uma curvatura própria. Cada bloco vem numa curvatura. Nesse caso, 7 polegadas e 1/4, 7,25. Tem curvatura de tudo quanto é tipo, tá? Você compra os blocos, ó, esse aqui é de 14, esse aqui é de 16 e por aí vai. Ou seja, o bloco tem a mesma curvatura. O bloco seria aqui a lateral do cilindro. Seria o nosso radius, tá? Eu pego a lixa, coloco aqui e mando ver aqui na escala e nos trastes. E aí eu coloco no braço. Portanto, uma escala simples, uma escala na qual a curvatura do braço é a mesma das notas agudas até as notas mais graves. Só que tem um problema sério nessa história. Se você olhar o meu desenho tosco aqui, ó, o cilindro, ele tem as retas, as laterais dele, paralelas. A escala da guitarra, não. Se você olhar bem aqui, dá uma olhadinha aqui no braço, as laterais da escala, elas não são paralelas. Elas vão se encontrar um dia, se você prolongar essa reta no infinito aqui, ó, você prolongar essas laterais da escala, aqui, essa e essa, elas vão se encontrar, elas têm um ponto de convergência. Então o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que se eu fizer aqui o desenho das linhas da escala, ou seja, não paralelas, elas tendem a se encontrar num ponto aqui, ó. Uma hora, se você prolongar, elas se encontram. Ou seja, a escala de uma guitarra não é paralela, não é, portanto, indicada para ser cilíndrica. E a gente vai ver quais são os problemas de você ter uma corda que está passando aqui. Veja, as cordas não são paralelas, as cordas também vão se encontrar e nesse mesmo ponto. Vocês vão ver os problemas que é quando você vai trazer uma corda que está aqui, você vem dar um bend para dentro da escala. Vocês vão ver o que acontece já já. Pessoal, tô com essa belíssima guitarra da Fender aqui. A Fender chama esse Gold Top aqui de Aztec Gold. É uma Jazzmaster reedição 65 americana. A Fender é famosa por ter cordas com uma ação lá não muito confortável, pelo menos não tão baixinha quanto algumas pessoas gostariam. Isso se deve à curvatura.
A curvatura da Fender, primeiro que ela é cilíndrica, então lembrando, é a mesma curvatura em tudo. Ela é bem acentuada, tá? A Fender é famosa por curvaturas de 7,5, 7,1/4 polegadas, o que é uma curvatura bastante forte. É uma delícia para tocar acorde. Então, por exemplo, no braço todo é super confortável para tocar acorde. E não quer dizer que é uma ação alta. Eu particularmente não acho alta. Eu gosto dessa ação. Então se eu toco... tá tranquilo. Nada trastejando, é confortável para mim. Só que tem um problema. Se eu dou os bends, então eu tô aqui tocando, sei lá... sem trastejamento. Quando eu começo a dar bend trazendo a nossa linha, que lembra, é um cone isso aqui. Ou melhor dizendo, um triângulo, porque as cordas não são paralelas. E agora eu vou começar a navegar em uma escala que foi feita em cima de um cilindro. E o cilindro é retas paralelas. O que acontece se eu começo a puxar a corda para cá, ó, para dentro? Vamos ver. Quer dizer que a Fender é uma porcaria? Claro que não. É a marca, uma das marcas mais importantes e que faz os instrumentos mais legais do mundo. Tá, eu vou mostrar de novo aqui. Olha lá. Ou aqui. Ai, opa, olha lá. Então agora eu vou mostrar o que seria, na teoria, a escala cônica, a escala composta, a escala que tem compound radius. Eu vou fazer um cone aqui para vocês, ou vou tentar fazer um cone aqui para vocês. Tá aqui o cone, a base cilíndrica. Tá aí o cone. O braço da guitarra, então, como a gente viu, ele se assemelha muito mais a um cone do que a um cilindro. Eu posso pegar esses blocos aqui e tentar fazer uma escala cônica com esses blocos? Claro que não. Ele tem 14 fixo, eu vou lixar aqui, vai ficar tudo com 14. Como é que eu faço então a escala cônica? Pois é, a escala cônica, muito luthier aqui no Brasil, e acredito que lá fora também, já fez a escala cônica por acidente. E não é imperícia não, tá? Não é má vontade, não é que o cara é ruim, não. Não é nada disso. Quando o luthier, ele pega um bloco reto, como por exemplo, um bloquinho desse aqui assim, retinho, tá? E coloca uma lixa aqui, tá? Tem que deixar bem firme, tá? Porque senão a borda dá uma diferença, o ideal é usar lixa adesiva. Quando o cara coloca a lixa aqui, e ele vem e lixa, e aí ele vai lá, ele olha, né, nesse sentido assim, ele dá uma olhada, vê se está reto, aí ele pega uma régua, coloca aqui, dá uma olhada na lateral para ver se está ficando reto. O que ele está fazendo? Ele está acertando a escala num sentido não paralelo a um eixo central. Ele está fazendo mais ou menos um leque. Então, se você compreendeu o que eu disse, que as retas, tanto da lateral da escala quanto das próprias cordas, vão se encontrar um dia, ali na frente, esse ponto aqui, ó, onde eu estou pondo a mão aqui, que é o ponto focal, ele não vai andar assim, ou seja, não é paralelo a um eixo central. O ponto focal prende as linhas lá e elas fazem assim, ó. É como se fosse um leque. Aqui mais aberto, aqui vai fechando. Aqui, entre a corda Sol e a corda Ré, talvez seja realmente uma parte reta, uma parte, não vou dizer paralela, mas uma parte que está indo retinha. O resto vai tudo abrindo assim como um leque. Faz muito mais sentido, como a gente viu, o braço da guitarra
é muito mais um cone do que um cilindro. E aí, como é que eu faço com as guitarras que eu regulo ou com as minhas guitarras, né? Eu uso uma madeirinha, na verdade eu uso um bloco de aço, tá? Eu não estou achando ele aqui agora. Eu não uso essa parte mais larga, eu uso a parte mais fina, a parte mais estreita. Por quê? Porque se eu vou lixar assim no caminho das cordas, ou seja, fazendo a escala composta, a escala cônica, eu preciso passar a lixa ou a lima exatamente no caminho das cordas. Ao fazer isso, então vamos ver se não sei se a câmera pega, mas ao fazer isso aqui, ó, imagina aqui, corda Mi, corda Si, corda Sol, ó. Eu tô fazendo uma escala composta e muito luthier fazia isso e faz isso há anos sem saber, o que é ótimo. Mesmo que o braço tenha sido feito em escala, a madeira da escala, mesmo que ela tenha sido feita em escala cilíndrica, você quando vai nivelar os trastes, se você fizer no caminho das cordas, ó, corda Ré, corda Lá, Mizona, se você fizer no caminho das cordas, você está colocando uma escala composta no seu braço sem saber, o que é ótimo na minha opinião. A questão é que, quando eu faço então um alinhamento de trastes, ou nivelamento de trastes em escala cilíndrica, e eu opto por usar um bloco, está tudo certo. Eu vou deixar todos com a mesma curvatura e todos com a mesma altura, sobretudo se eu usar um bloco maior, né? Ele pega uma parte maior dos trastes ou da escala. Quando eu faço isso, está tudo certo. Quando você opta por usar um bloco reto, sei lá, as costas desse bloco aqui, ó, são retas, né? Um bloco reto ou um pedaço menor de bloco e eu vou acertando, para você fazer uma escala cilíndrica é bem mais complicado, porque se você fizer no caminho das cordas, como eu falei, você vai ter uma escala cônica. Como é que eu faço cilíndrica com bloco reto? Cara, você tem que imaginar um eixo central aqui, ou seja, eu estou falando de um eixo central de cilindro. Seria mais ou menos um eixo central que faz isso aqui, ó. É um eixo imaginário central. Todas as suas passadas de lixa ou de lima tem que ser paralelas ao eixo central. Se não for paralelo, se você fizer isso aqui, o que você está fazendo? Um cone. Se você fizer isso aqui, sim, aí você está fazendo um cilindro. Logo, para você lixar ou limar uma escala para manter um cilindro, você vai ter que fazer paralela ao eixo central. Então imagina que você está nivelando a parte mais aguda, a parte dos trastes mais próximos ao corpo. Se você fizer assim, cone. Como é que eu faço cilindro? Eixo central imaginário, na verdade eu faço um traço com lápis ou com giz aqui. Eixo central imaginário e paralelo. O que acontece se eu fizer paralelo? Vai ter hora que não vai nivelar. E tá certo, se você quiser colocar o cilindro assim, vai ter que ser assim. Quando eu vou entrando para a escala, vou fazendo paralelo, 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 paralelo. Só que no meio, né, mais para dentro da escala, se você fizer ao eixo central, ou seja, paralelo ainda, o seu bloquinho, a sua lima, ó, ela não sai da escala. Agora vamos supor que eu venho para cá, paralelo, paralelo, ó. Aqui já tá difícil de pegar, né? Paralelo, paralelo, dá uma olhada aqui, ó. Se eu vier paralelo, eu tô mais dentro da escala. Se eu continuar paralelo aqui, ó, ó lá, ó. Tô quase fora da escala. Problema nenhum, tô colocando um cilindro. E como a gente viu aqui, ó, vou nivelar essa parte aqui. Como é que eu faço para ir paralelo? Meu, se você for paralelo, a escala não sendo paralela, o seu bloquinho, a sua lima, ela tem que terminar aqui, paralelo a um eixo central imaginário. Por isso que é muito mais fácil você fazer com bloco, porque o bloco, ele tem a curvatura total, a curvatura igual, a curvatura homogênea, e você vai passar aqui, ó, ele pega a escala toda de uma vez só, mantendo uma escala cilíndrica, uma escala simples, uma escala não composta. Por outro lado, pessoal, agora eu tô com uma Jackson, né? Escala
composta, mais curva aqui, então para tocar acorde é uma delícia. Aqui para tocar acorde já fica um pouquinho menos confortável, mas tem gente que nem sente, né? Se a guitarra tivesse afinada ficava melhor. Mas sobre o solo, sobre os bends, como a gente viu na Fender agora há pouco, olha o que acontece se eu fizer aqui, ó, né? Então, ó. Olha até onde eu tô indo. A nota não morre. As guitarras estão reguladas exatamente com a mesma altura. A saber, na corda misona, no 12º traste, uma altura de 1,25 milímetros, tá? As duas guitarras estão reguladas com a mesma curvatura de tensor e com a mesma altura. Essa não trasteja. Por quê? Porque ela é cônica. Então, quando eu puxo a nota mais para dentro, o cone ajuda a não trastejar. Vamos dar uma olhada em teoria de novo? Então, pessoal, para resumir, eu espero que vocês tenham gostado. Deve haver dúvidas, que não é um assunto lá muito fácil, eu não vejo ninguém falando disso, pelo menos em português, com mais seriedade, com mais aspecto científico, ou geométrico, mesmo como queira chamar. Tem muitos canais bons, mas eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que, sei lá, pode ajudar vocês a entender melhor, e os gringos gostam muito de falar disso, né? Então talvez você fique em fóruns gringos aí boiando. Então vamos lá. A escala cilíndrica, não composta, a escala simples, como é que eu faço? Recorro aos blocos de lixamento, eu acho essa a melhor opção. Vantagens, muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer a própria escala, se você está construindo a sua guitarra aí. E também mais fácil de nivelar, tá? Essa é uma grande vantagem. Desvantagem, nos bends e em algumas outras situações, ela vai trastejar se você gosta de ação muito, muito baixa. Outra desvantagem, deliciosa para tocar acorde, não tão confortável para fazer solo, sobretudo na parte mais aguda, tá? Claro que isso tudo é um pouco subjetivo, eu estou tentando me ater a fatos. Claro que você deve ter aí sua Telecaster 62, 65 e vai me xingar, porque a Telecaster é cilíndrica e você vai falar para mim, não, eu acho ela super confortável. Se eu dou essa guitarra para um cara de metal, por exemplo, o cara vai querer a corda metade da altura da sua e aí vai trastejar, te garanto, tá? A escala cônica, ou a escala composta, ou ainda compound radius. Desvantagens, muito mais difícil de fazer, tá? Preparar uma escala, madeira mesmo, é complicadinho, tá? Você percebeu que você tem que traçar linhas que saem de um ponto focal. Aqui imagina que são então as laterais da escala. E você tem que ir lixando isso aqui, abrindo um leque. Não é fácil, é bem complicadinho, tá? Com o tempo você consegue fazer. Para alinhar traste, para nivelar os trastes depois, até vou fazer um vídeo depois explicando por que tem que alinhar traste, se eu fiquei nivelando a escala, alinhando a escala tanto tempo, aí eu ponho o traste e tá pronto. Por que eu tenho que limar traste ou lixar traste? Vamos ver por quê, tá? É dificinho também alinhar os trastes em escala cônica, não é lá muito fácil. Vantagens, aquelas que eu já falei. Tocar acorde nessa região, nessa região aqui, é muito mais gostoso, porque a curvatura é muito maior, então sua mão encaixa melhor. Para tocar solo, você está geralmente com a mão mais reta aqui, a curvatura aqui é menor, por isso que em coisas retas é mais fácil você fazer seu solo. Além de tudo, devido ao desenho do cone se assemelhar ao desenho melhor ainda da escala, você não tem trastejamento em condições muito baixas de corda. Muito baixa, eu estou falando algo próximo de 1 milímetro na corda Mi e na corda misona, tá? É possível, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, faremos um vídeo sobre isso. Tem um adendo importante que eu quero mostrar. Aí você me pergunta, pô, 2 trastes, como é que eu sei se a minha guitarra é escala cônica, escala cilíndrica, como é que é essa história? Bom, hoje em dia você pode recorrer à internet, mas tem muita variação de fábricas e marcas e tal, então às vezes você tem uma informação errada. Você recorre à internet de novo, com essa explosão dos sites chineses, você encontra
os gabaritos, vamos chamar assim, os medidores de curvatura. Então você encontra ali, ó, tem medidor de curvatura de virtualmente todas as curvaturas que você puder imaginar, existe pronto, tá? Eu cheguei a fazer, na minha época que eu trabalhava mais com isso, que eu era luthier profissional mesmo, vivia disso, eu cheguei a fazer os meus. Eu posso até mostrar depois um vídeo como é que faz isso aqui com precisão, não é difícil não, tá? Mas hoje em dia, de novo, não vale a pena, você encontrar por preços bons. Tem desse tipo também, olha, que cada um aqui tem uma curvatura. Então como é que eu faço? Bom, você começa pegando seu gabarito, dá uma olhada, com o tempo você vai pegando a manha, e você vem com o gabarito aqui e manda ver aqui. E olha, de preferência contra a luz, com uma luz aqui atrás, uma luz aqui, você põe o gabarito aqui para ver se sai um faixinho de luz, alguma coisa, e aí você descobre qual que é a curvatura do seu braço. Então vamos supor, seja aqui 20, nesse meu caso aqui, aí eu vou lá, logo aqui para cá, e vejo se é 20. Se for a mesma curvatura, como a gente viu, no braço todo, certamente é um cilindro, é uma escala simples. Se eu chegar aqui, for medir e falo, poxa, aqui está me dando, sei lá, 9,5, e aí eu venho aqui para a ponta, ponho meu 9,5 e não bate, eu vou procurando. Procuro. Vamos supor que eu ache lá em 16. O que acontece? Você tem uma escala composta, você tem uma escala que é um cone, ou seja, a curvatura gradativamente vai aqui aumentando o seu número, ou seja, a curvatura em si, ela diminui, né? Então aqui fica mais confortável para solos, como eu falei já. Esse é um jeito de você descobrir.